eu vou conversar com a Sueli Ramalho. Por favor, venha pra cá. Tem uma coisa engraçada. Você hoje em dia escuta alguma coisa? Lê os meus lábios? Como é que... Leia os seus lábios. Antes de mais nada, eu gostaria de... eu trouxe o presente para o senhor. Para você, você. Para você. Isso. E está em alfabeto manual da língua de sinais e o seu sinal na comunidade surda do mundo inteiro. Oba! Cadê Alex? Aqui, senhor Jô. Foi desenvolvido com a equipe da Uni Santana, junto com a comunicação. Foi o Rogério Vilela que fez a caricatura. Olha, barato. Parece um bombom. É, uma bala. Uma bala. Não conseguiu tirar. Peraí, deixa que eu... É só fazer assim, tá vendo? E aí, assim. Talvez você tenha ficado um pouco nervoso. E eu nem sei porquê. Olha só. Viu que facilidade? Ele já queria... Tira pelo outro lado, tira por ali. Toma aqui para levar o papel. Toque. Isso é um número. Olha o tamanho. É para usar. O pessoal que fez essa camiseta tem algum problema de vista também? Não, porque olha o tamanho, toque. Não, tá na minha medida. Tô brincando. Tá na minha medida. Pronto. Tem mais aqui ainda. Alex, me ajuda aqui. Aqui, 1, 2. Isso foi embrulhado com muito carinho e cuidado. Olha só. Ops. Aqui, ó. Pronto. Tem mais um. Ele é um Aleixo. Pronto. Então. Tá aí. Tadã! Pronto, tá aqui. Tá. O seu sinal em Libra. E aqui. Obrigado. Do lado de cá. Aqui está Tá aqui o sinal. o alfabeto manual, a letra J, a letra O. E o seu sinal na comunidade surda mundial é esse sinal assim. Temos que fazer primeiro o J. J-O. J-O. Isso. Toma aqui. Toma aí. Você guarda pra mim? Guarda, senhor. O G eu não sei. Muito obrigado. Você sabe que antigamente, na esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São... Você é de São Paulo? Eu nasci no Rio, meu Mas pai é de conhece São Paulo. aqui? Sim. Então, fui criada esquina aqui em São da Paulo. Ipiranga com a São João, tinham muitos surdinhos, que ficavam ali na esquina batendo papo. Sim. Aí eu aprendi a falar com o alfabeto, não é? do surdo. Só que quando eu falava com eles, Meu pai eu falava falava eu falo devagar, e ele respondia, eu dizia, não, vai devagar. Mas aprendi alguns sinais curiosos. Por exemplo, isso é mulher. E mulher bonita, necessariamente, ou é só mulher? Só mulher. Só mulher. E tinha um que eles faziam muito quando passava uma mulher bonita, que era... Será que você pode
Pode dizer para nós o que quer dizer isso? É um sinal, através da expressão facial, sexo. É. Então passava uma moça bonita, ficava tudo agitado. Olha só. Agora, hoje em dia, primeiro o seguinte, tem gente que, por incrível que pareça, tem gente que ainda usa a expressão surdo-mudo. Exato. Quando se sabe que não, o surdo não é mudo, né? Quer dizer, tanto que você está aqui conversando comigo, com tranquilidade, mas a pessoa sempre associa uma coisa a outra, quando na realidade o surdo só não fala quando não aprende a falar, que tem todo um aprendizado para sentir vibração do som, etc. Não é isso? Bom, como eu sou surda, né, filha de pais surdos, avós paternos surdos, bisavós paternos surdos. O primeiro ouvinte na minha casa foi minha cachorrinha. Porque o meu irmão, que também está presente, é Onde surdo. é que ele está? Fazendo um chauzinho ali. E ele é surdo. E temos a mesma audiometria, uma perda auditiva total bilateral. E ele não desenvolveu a fala e eu desenvolvi. Então, todo surdo, ele tem voz. Claro. Né? Só não desenvolveu a fala. E não quer dizer que é mudo. Mudo é aquele que perdeu totalmente a voz. Tá? Só é surdo. Por isso que tem o termo correto a utilizar, é surdo. Falam também deficiente auditivo. Mas eu acho, ao contrário do que parece, para mim é uma forma de preconceito. Porque eu acho que a pessoa ser surda não é nenhum defeito pejorativo da pessoa ser surda. Então falam em deficiente auditivo, tudo bem. Eu prefiro falar surdo, que foi como eu aprendi desde cedo, da mesma forma que em vez de me chamar de gordo, alguém me chamasse como uma pessoa portadora de um visual alternativo. Sabe? Gordo. Ou Isso. né? Pronto. Já tá gordo. Perfeito. Bom, porque essa... Eu vi uma peça que chamava, se eu não me engano, eu vi em Nova York, mas foi montada aqui com a Irene Ravache, acho que era Os Filhos do Silêncio. Filho do Silêncio. Ela fez aqui em E São tem uma Paulo. cena maravilhosa em que ela diz que ela não tem interesse em aprender a falar, porque ela é muito mais rápida, se comunica de forma muito mais rápida com gestos, na sua língua, do que quando ela fala. E tem uma cena que demonstra isso. Ela faz, acaba, e ele leva ainda um tempo para traduzir o que ela estava falando. No caso, tem surdos que não aprendem a falar exatamente por causa disso? Ou porque, quando eram crianças, as pessoas no colégio, que criança é sempre muito, muito cruel, né, ficavam debochando ou dizendo que ele não é normal no sentido de ser igual a eles, né? Ih, olha só, ele não fala, ele não escuta e tal. Acontece isso? Exatamente. Como eu nasci numa família de surdo, a minha comunicação com meus pais era formidável. Eu achava que o mundo lá fora era um deficiente. Lá em casa todo mundo falava. Ficava com dó da minha amiguinha, vizinha, não falava com a mão. Ficava, papai, mamãe, que dó, ela não sabe falar. Aí meu pai falava assim, não, aqui é porque ela escuta. Eu falei, mas o que é isso? Para mim, orelha, na época, era um órgão pendurado na cabeça. Sem função nenhuma, principalmente para as mulheres, só para pendurar um brinco. Para homem não tinha função. Meu pai falava assim, eu falei, o que é isso? Não sei, não me pergunta. Difícil. Isso é muito difícil. Vovô, não tinha quem correr. O que é isso? Que falava assim. Aí, coisa de brincadeira de criança, eu ensinava o alfabeto. Eu queria ensinar alguém a aprender a Libras, a língua de sinais, o alfabeto manual, e ela me mostrava o nome das brincadeiras, amarelinha. E ela digitou, amarelinha. Eu falei, amarelinha? Eu falei, pai, mãe, aquele negócio, essa brincadeira que pula assim, tem o nome, amarelinha. O quê, filha? Você vai para a comunidade de surdos, já para a associação, ensinar para todos os surdos idosos o nome das brincadeiras, porque todos nós brincamos e não sabíamos o nome. Então, desde pequena, eu dei aula. Toda semana tinha aquela responsabilidade de buscar novas palavras em português, quer dizer, ensinava línguas de sinais
buscava a palavra em português e passava, e passava. Aí depois eu fiquei enciumada, que todo mundo mexia a boca. Por que será isso? Meu pai falou, que fala é pela boca. Aí eu começava a falar, meu pai e minha mãe assim, aplaudia, você fala, eu acreditava, aquela força, que é diferente dos filhos surdos, de pais ouvintes. Claro. Não tem aquela cobrança, está errado, você não está falando. Eu não tive essa cobrança, eles não estavam escutando mesmo. Depois de adulta, minha vizinha falava que eu estava falando, berrando, som de mim inteligente. Mas foi fantástico. E aí eu fui, meu pai falou assim, olha, minha mãe também, você vai na escola de ouvinte. Na época não se falava de inclusão, né? Você vai na escola de ouvinte porque você fala. Legal. Foi onde, quando eu ingressei na escola de ouvintes, eu fui parte, assim, motivo de chacota por parte dos colegas, né? Me davam banana, porque eu estava fazendo muita mímica, nunca vi macaco, não. E eu chegava em casa e chorava, eu não quero ir mais na escola, porque as crianças estão me dando risada. Meu pai falou, parei. Por que você gosta de assistir Três Patetas, o Charlie Chaplin? Porque ele me dá felicidade, meu pai ri. Filha, você é uma atriz. Você está dando felicidade para as outras que estão dando risada de você. Aceitei. Que maravilha. Sabedoria. Agora, eu tenho um amigo surdo, mas que fala, né? Só que ele não tem o mesmo controle da voz que você tem. Ele fala, às vezes, gritando, sem ter noção de que está gritando. E também, a voz é colocada de uma maneira estranha. Estranha para nós. Seria o Aigo? Aigo? É o nome dele. Ele sempre fala muito com você. Meu pai tinha muito contato. Não é não. Mas, enfim, eu não quero dizer o nome porque eu não tenho nem permissão para isso. E uma vez eu fui fazer um show em Santos e eu estava até com o Tarcisinho, com o Tarcísio Filho, estava com a Luzia, que é a mulher dele, e quando nós chegamos, tinha uma moça, se agitava, e ela gritava, né? Ela gritava, já, já, já! E, de repente, tinha uns seguranças lá do local segurando ela, não deixando ela passar. E eu percebi, por causa desse meu amigo, eu percebi que ela era surda. Aí eu falei, não, deixa a moça vir. Aí ela veio, me abraçou, e aí é engraçado, porque aí ela, pelo fato de segurarem, é uma coisa desesperadora, né? Porque as pessoas seguraram pensando que era uma desequilibrada mental, né? Aí eu abracei, beijei ela, e ela dizia assim, sou sua fã, mas de uma forma, ao mesmo tempo, tão entusiasmada, emocionada e angustiada por não ter podido falar antes, e que quando eu vejo uma pessoa como você falando no tom normal, dominando o tom, que deve ser o mais difícil, né? Hoje em dia existe alguma tecnologia que facilita esse aprendizado? Olha, na verdade, bom, seria uma grande ajuda dos fonoaudiólogos e o aparelho auditivo. Mas ao contrário que muitas pessoas pensam que o aparelho auditivo faz o surdo ouvir, senão todos os surdos estariam ouvindo, beleza, não precisaria língua de sinais, né? Claro. Não, eu utilizo o aparelho auditivo para controlar o volume da minha voz, porque eu não sei onde ele está. Se eu estou falando alto ou baixo, eu não sei. E ele, assim, o aparelho nunca aproxima o ouvido humano. Ele tem um único som. A sua voz é igual da voz de uma mulher, igual do animal. Eu vou mostrar como que eu escuto, que para mim é ótimo, maravilhoso. Mas muitos surdos falam que incomoda, não sei o que, não consegue. Mas eu consigo, não sei se vai conseguir pegar. Estou ouvindo um apito, pegou bem? Exato. O apito, né? Isso. Então, como eu... Você seguia por... É como se fosse um diapasão de músico, né? Aquele diapasão... Que te dá a vibração, o tom da voz. Não, infelizmente eu escuto música ainda, mas eu sinto somente a vibração. Eu digo o seguinte, que os músicos usam a mesma vibração com outro aparelho
para afinar os instrumentos. Então, o que esse aparelho te dá é uma afinação, não é isso? Certo. Que você sabe que não passa nem para mais alto, nem... Você não fala nem mais alto, nem mais baixo do que Não, isso. não. Aí, nessa parte aí, porque me informaram, colocando o volume do meu aparelho, conforme que eu vou falando, meu filho, meus amigos, e falam assim, você está falando muito alto, baixo? Aí eu vou controlando. Ah, aí, pois é, aí vai tem controlando. Sempre informação da segunda pessoa ouvinte, eu sozinha não. Você tá... A minha voz está no... Fica perfeitamente normal. Não, ele não altera, não diminui, fica igual. É como... E a leitura labial? A leitura labial, ela me ajuda, eu procuro mais a consoante, porque o aparelho, ele pega mais as vogais. O A, o E e o U. E as consoantes eu tenho que adivinhar. Ah, Tenho que colocar através, porque assim, quando eu era criança, coisa de criança, minha amiga falou assim, bola. Eu queria aprender a falar bola. Só que eu falava bola. Aí ela falou assim, Sueli, porque o surdo, o único recurso é visual, ele não tem memória auditiva. claro. Então, eu procurava ver. Aí ela falava o B, ela falava, você, caiu o O caiu. Aí ficava pensando, a bola caiu, né? Aí, não, levanta o O, pensa no sol. Tudo é imagem, tudo é... Aí, bola. Quando a criança batia palma, epa, que bom, eu já aprendi a falar assim. Foi onde eu visualizava a frequência senoidal. Aí, quanto mais eu arrumava amizade, assim, na escola, as minhas amizades eram mais aquele, junto àquela alma penada que eu falo, assim, mais sofrido, assim, mais... Sim, os marginais. Isso. E eles são maravilhosos, porque eles me passavam como é que é a minha fala, assim, eu não tive fono. Se eu tivesse filho, eu fui falar aos 17 anos, depois que arrumei um namorado. Foi aí que eu descobri o mundo sonoro. Como é que é a história do namorado em casa? Então, até então eu não sabia para que o ouvido, porque até então eu estava com um aparelho só com esse apito, pi, pi, para mim tudo bem. E o namorado, o primeiro ouvinte que pisou os pés na minha casa, assim, porque depois de todos os familiares surdos, para mim, minha mãe estava lavando a louça, normal. Aí ele falou assim, nossa, sua mãe faz muito barulho. Barulho? Meu pai estava na sala e ele soltou um pum. E aí o namorado que estava na cozinha, ele deu risada. Eu olhei, não tinha nada engraçado. Eu falei, por que você está rindo? Eu falei assim, seu pai. Eu falei, o que tem meu pai? Ele soltou um pum. Como é que você sabe? Eu escutei, o quê? Isso, dá para ouvir, mas o cheiro é por aqui. Eu falei, não, eu escutei. Pai, fui lá na sala, você fez isso? Não tem cheiro. Não tem cheiro. Quem falou? Eu falei, o namorado, manda ele embora, manda ele embora. Eu mandei meu namorado embora, obedeci. E aí arrumei o segundo, sempre pensando no primeiro. Arrumei o segundo namorado, ele foi em casa e eu falei, pai, faz isso mais uma vez, porque eu ainda acredito no primeiro. Não é mentiroso. Tá, eu vou provar pra você, isso aqui e tal. Aí o segundo confirmou que meu pai fez a arte, ele deu risada, confirmou que faz barulho. A família inteira ficou surpresa. Nossa, a importância da descoberta do mundo sonoro é fantástico, porque no outro dia meu pai comprou uma placa de isopor grande, ele colocou na parte da nádega, chamou todo mundo surdo, criança, primo, tudo. Aí ele fazia o pum e a gente sentia a vibração do som. Que maravilha! Tem um rapaz lá no fundo que está aplaudindo assim, ó. Certo, correto. É o aplauso da Libras, língua de sinais. Em língua de sinais. Porque o surdo não escuta, né? Todos, vamos lá, todos aplaudindo. Olha que lindo. Isso, porque o surdo é visual. Para ele estaria visualizando como se estivesse batendo palma. Lindo. Ó. Sueli, agora a linguagem de sinais, eu não sei se isso tem algum fundo de verdade, mas começa nos Estados Unidos baseada na linguagem dos índios, que usavam muito gestos para... Existe essa história nos Estados Unidos, mas também existe aqui no Brasil, no Amazonas, em tribo Urubu-Capor. Também temos a língua de sinais que está sendo oficializada aqui no Brasil. Você fala coreano em sinais? Em sinais, somente em sinais.
Mas quer dizer, você fala coreano? Você sabe o que você está dizendo? Olha, ou não? porque, assim, a língua de sinais ela é uma língua. A Libras é uma língua. Então, a língua brasileira de sinais ela foi oficializada aqui no Brasil desde o ano de 2002, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. A partir disso foi uma grande vitória, porque ele está dando valor, porque a língua de sinais ela tem a sua estrutura, a sua gramática própria. Não é o português nas mãos, que muitos, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Então, vou dar um exemplo, uma frase bem básica e rápida, que serve, aí eu explicaria o do coreano. O gato comeu o rato. Se fosse fazer o português nas mãos, eu vou falar o gato comeu o rato. Para você estaria certo, mas para a língua de sinais do surdo, não, porque ele só visualiza a imagem. Então, para a imagem, é como se fosse o filme, a primeira sequência, a vítima, o rato, depois do gato, e por fim o verbo, que é a ação, pegar e comer. Essa que é a estrutura. Essa estrutura é entendida Mundialmente. Mundialmente. O que muda é os sinais. Olha, tem gato assim, tem gato assim, tem gato assim, tem vários. E em vários países, que nem os países da América Latina, a língua espanhola, ou castelhano, no Chile, na língua de sinais, os sinais de Chile é diferente da Argentina, é diferente de cada... Então, por isso que eu consegui... É diferente a cada país, por causa das expressões idiomáticas também. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem eu vi fazer lá a expressão bullshit, que em português não quer dizer nada. E que era bonitinho, porque era uma coisa assim, fazia assim e fazia assim. Que era o bullshit. Aqui, pum, pum, pum. Que em português, se fizer isso por um surdo brasileiro, para ele não quer dizer nada. Não quer dizer nada, né? Exatamente. Aí, expressões idiomáticas também estão inseridas em qualquer língua, tanto a falada como a língua de sinais. A estrutura, como eu disse, é a mesma. A nossa língua de sinais aqui no Brasil, que é a Libras, ela é de origem francesa. Então, portanto, os surdos brasileiros falam francês. Todos falam francês. E ele tem as origens. Por exemplo, o sinal de falar, que utilizado aqui no Brasil, a gente fala falar, mas ela está na configuração da letra do alfabeto manual P, em francês parler. Parler. Então, poderia fazer o F, falar. Não, é P, falar. E é tudo através, porque muitas pessoas falam assim, eu sei falar em língua de sinais, a língua do surdo. A maioria fala a língua dos mudos. Tudo bem. Através do alfabeto manual, começa a digitar. Não é isso. O alfabeto manual, ele só serve para descrever nomes próprios, nomes de pessoas, cidades, onde palavra que não tem. Mas também antes de se desenvolver a língua dos gestos, era uma maneira de você se comunicar. Eu, por exemplo, como aprendi o alfabeto, eu conseguia me comunicar, porque ainda nenhum deles tinha treino para identificar, quer dizer, para ler lábios, que também requer uma habilidade, uma especial muito grande. E quando eles falavam em gestos, aí eu não entendia nada. Então o papo tinha que ser mesmo, vamos dizer, um papo quase primitivo, né, de usar o alfabeto. Agora, faz para mim, como é o gesto para militar? Só que aí tem que fazer, na língua de sinais, tem que fazer conjuntamente com a expressão facial e corporal. E general? Isso eu achava a gente vai colocando... Vai colocando as patentes. Exatamente. Alemão. Por que isso? É a cara do alemão, quando eles faziam pra mim, pum, eu digo, é um alemão mesmo. Eu via um alemão ali de cap. Exatamente pelo cap, porque cada sinal tem sua origem. O cap do alemão era bem grande, era o maior na época do Hitler, né? Então, eles faziam assim mesmo. E tem uma coisa que eles faziam e que depois nunca mais eu vi fazer, que eu achava muito poético, que era noite e dia, eles faziam assim,
noite e dia era o dia nascendo. Isso não tem... Não, tem sim. Isso é chamado Gestuno. Ele é uma língua de sinais universal, é igual ao Esperanto, que não foi tão existe. Então, à noite, isso daqui é visual, porque a gente vê o sol se pôr. Indo e depois nascendo. Eu acho lindo isso. Agora, já na Libra, noite... Que é lindo também. É lindo, é de uma poesia maravilhosa. E tem pessoas que, por estar falando com você, começam a falar mais alto. Exato. E a falar assim, achando que vai facilitar. Exatamente. Muitas pessoas, quando têm contato com o surdo, começam a falar alto, achando que vai fazer ele ouvir. Se fosse bom, se fosse isso, eu estaria ouvindo, né? Eu e minha família toda, não adianta. É uma coisa assim, tão incrível. Você vê tudo. Oi, Sueli, tudo bem? Tá. E como eu preciso do lábio como apoio para fazer a leitura, dependendo do que está falando, se a pessoa muda, ela começa a ficar preocupada de me fazer entender, muda totalmente a configuração dos lábios. Claro. Aí eu vejo a pessoa abrindo a boca assim, vejo o céu da boca ali no fundo, fazendo assim, mostro todos os dentes. Não dá para entender, não dá para acompanhar. Você sabe que tem brasileiro que vai viajar, vai para a Inglaterra, por exemplo, e fala em português bem devagar, com sotaque de inglês, e acha que o outro vai entender. Eu quero saber onde fica o restaurante. Se a pessoa não entende, ele acha que o inglês é muito burro, ele não entende. Sueli Ramalho, eu podia continuar nesse bate-papo. Eles estão fazendo... que é de alegria. De alegria. Dá um beijo aqui pra mim. Muito obrigado. Muito obrigada. Parabéns. Para terminar, eu só queria perguntar a você o seguinte... Você voltou pro primeiro namorado que deu o primeiro pum ou ficou com o segundo? Casei com ele.